Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa entrevista com o tema de uso de materiais não convencionais na construção civil. E para falar melhor sobre isso, a gente vai entrevistar um professor lá de João Pessoa, o nome dele é José Augusto, e desde já a gente já quer agradecer a disponibilidade dele. E é isso, espero que vocês gostem. Boa tarde, José Augusto. Bom, a primeira pergunta é que a gente gostaria de saber da sua área de atuação na construção civil, a tese do mestrado e também do doutorado. Boa tarde, pessoal. Obrigado por me receberem. É sempre um prazer conversar com a galera, com estudantes, para mostrar um pouco sobre a área da pesquisa e o que a gente anda desenvolvendo dentro da academia. Meu nome é José Augusto, eu sou estudante de doutorando aqui da Universidade Federal da Paraíba, mais especificamente do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, dentro da área de estruturas e materiais. Especificamente eu trabalho hoje com construção sustentável, só que hoje meu projeto é mais focado para o bambu, apesar do que eu já trabalhei com construção com terra e outros tipos de aplicações, como fibras naturais e outros. Na minha dissertação, que também foi no mesmo programa de engenharia civil e ambiental, eu trabalhei no desenvolvimento de painéis pré-moldados com o uso de bambu como elemento estrutural, ou seja, são painéis estruturais para construir casas até de três andares, dá tranquilamente para construir. Ou seja, são painéis pré-moldados, ou seja, ele molda antes e leva para a obra só como se fosse um sistema de encaixe. No sistema de encaixe, a gente vai moldando e constrói a obra toda dessa forma. É uma construção limpa, tem que haver um planejamento prévio antes, você já chega com as estruturas todas prontas, mas é interessante esse sistema que você pode aplicar em diversas casas. Eu sei que mais para frente a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Já no doutorado, eu continuei no mesmo programa, com o mesmo professor, meu orientador é o professor Normando Perazzo, muito conhecido, assim, nível nacional, e ele, junto a gente está pegando esses painéis e aplicando a norma de desempenho. Todos conhecem a norma de desempenho, a 15.575, e quais são os elementos estruturais, os elementos que podem ser utilizados realmente na construção a partir de certos critérios. Então a gente está no doutorado aprimorando mais esses painéis, o desenvolvimento desses painéis e aplicando a norma de desempenho, além de outras coisas que o doutorado tem, diversas coisas para você trabalhar. Muito bom. José, você acha muito relevante a pesquisa dos materiais não convencionais na construção civil? Sim, Ana, é muito importante, porque a partir dela a gente sabe que tudo que a gente vê hoje, vocês que estão aí perto do Pantanal estão sentindo que o clima está mudando e também o pessoal não está colaborando muito. Eu sei que vai chegar uma hora que o uso dos materiais não convencionais vai ser praticamente obrigatório. O uso desses materiais daqui a algum tempo vai ser praticamente obrigatório, porque eu acredito que em pouco tempo a gente vai precisar desenvolver novos métodos e novas formas de construir. E quem está trabalhando agora com isso vai sair na frente e vai estar preparado para o momento. Então é uma questão de oportunidade também. Você pensar no meio ambiente, mas também pensar como forma de negócio. Você tem que ser claro disso, que todo mundo pensa dessa forma e você se adiantar hoje. Pensando no futuro, é uma questão de visão, de empreendedorismo, de você ver mais na frente. Oi, José, queria saber como você chegou até essa pesquisa e como foi desenvolvida a pesquisa na universidade. Oi, Vitória, tudo bem? Essa pesquisa, eu sou do interior da Paraíba, né? Eu me formei no Instituto Federal da Paraíba, no IF, também, e eu sou da cidade de Monteiro, uma cidade do interior de 30 mil habitantes, de 300 quilômetros da capital. E quando eu estava no final do meu curso, teve um professor, numa das semanas
de pesquisa, foi lá e deu uma palestra sobre construções sustentáveis. E, por coincidência, esse professor que foi lá foi orientando o meu atual orientador. Então, ele falou tudo que eu vi e visualizei para o futuro, que seria algo muito importante. Então, a partir daí, eu me apaixonei, vi a oportunidade que eu poderia sair do IF e eu já gostava muito da área acadêmica e tal. Então, fui direto para o mestrado e quando eu comecei a interagir com o meu orientador, realmente me apaixonei por essa área, que é uma área, como eu falei, é a área do futuro, e que não, a gente aqui no Brasil ainda está um pouco atrasado, mas eu já tive a oportunidade de ir para fora, já fui para o Canadá, já morei no Canadá, já passei um tempo na China e vi que lá já é realidade. Eles já pensam na construção dessa forma, já utilizando novos materiais, já utilizando novas formas de construir, diferentes dos materiais convencionais que aqui a gente usa. Você acha que deveria ser mais divulgadas as obras feitas com materiais não convencionais da construção civil? Qual é o seu ponto de vista? Sim, com certeza. Seria ideal e fundamental para a divulgação, porque um dos pontos que a gente tem hoje de barreira é o desacreditamento da população nos materiais não convencionais. Por exemplo, você pega hoje uma pessoa convencional e apresenta, você tem uma casa aqui de construção com blocos de BTC, ou blocos de terra comprimida, e tem uma casa com blocos cerâmicos convencionais. O cara vai, com certeza, hoje, ele vai escolher pelos blocos convencionais. Apesar do que a gente já sabe que os blocos de BTC têm propriedades que vão melhorar muito mais a qualidade de vida nessa casa, por questão térmica, por questão acústica, por várias questões que a gente pode mostrar que a construção com BTC é melhor, ou a construção com bambu tem suas vantagens também, mas mesmo assim o pessoal ainda não acredita pela falta de divulgação. Então, se cada vez que a gente conseguisse divulgar para o máximo de pessoas, seria o ideal. Vou dar um exemplo para vocês que isso chega a um ponto que, por exemplo, na Colômbia, eu estava recentemente com uma professora da Colômbia que veio dar uma palestra aqui para gente, e conversando com ela, ela já fala que lá dos mercados, nas casas de materiais de construção, você já pode chegar e pegar diretamente uma casa de material de construção convencional, blocos de BTC, ou também vários comos de bambu para você construir suas estruturas, sua casa e tal, diretamente numa casa de material de construção convencional, no mercado. Você não precisa pedir nada especial a um produtor e tal. Então, isso seria o ideal que a gente planeja chegar. Ter isso disponível e mostrar que isso nada mais nada menos que é um material de construção assim como o outro e que pode agregar valor e também melhores propriedades às obras. Legal. A gente o Gavame e Normando Preso Barbosa. Perazzo. Sobre algumas pesquisas. Perazzo. É que é bem complicado o nome. É italiano. A gente ficou sabendo sobre algumas pesquisas deles através da professora Gisele, abordando o tema de materiais não convencionais, construção civil. E nós temos isso muito relevante para esse cenário atual. E nós sabemos que a indústria da construção civil é a que mais polui no planeta. E que são necessárias soluções para isso, né? E nós acompanhamos a respeito da implementação das normas brasileiras a respeito do Adobe. Eu não sei se você acompanhou também ou não. Você pode falar um pouco sobre o assunto? É bem interessante, assim, que hoje, para construir, eu acho que assim, para agregar mais valor à construção, a gente tenha as normas disponíveis, porque muita gente vai pela norma. O cara vai construir, não tem uma norma, então tipo, uma pessoa leiga vai desentender que aquilo ali não está passando dos critérios estabelecidos. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje no doutorado, futuramente possa ser que vire
um começo de uma norma de construção de painéis de bambu, certo? Porque no futuro tudo tem, vamos dizer assim, para a população em geral, tudo tem que ser normatizado, porque não abre brechas para uma pessoa fazer de um jeito, outra pessoa fazer do outro. Então é bem interessante essa norma do Adobe, e interessante também saber que já tem outras normas sendo feitas. Por exemplo, vocês devem conhecer outra forma de construir com terra também, a taipa de pilão. Aquela que eles vão colocando camadas de terra e vão batendo até virar um negócio bem denso, e geralmente são paredes bem espessas, né? Já foi formada a comissão, e também já teve algumas reuniões sobre essa norma. Por coincidência, não coincidência, né? Por mérito dele, por visão dele, meu orientador, o professor Normando, está em todas essas comissões, seja na de Adobe, que já existe a norma, seja nessa de taipa de pilão, que também já está sendo feito, e ele foi a pessoa que encabeçou também a norma de estruturas de bambu, que já passou pelo todo o processo de formação de comissão, reuniões, tudo, já chegaram num texto final. A gente só está esperando agora a publicação pela ABNT. Então é bem interessante saber que todas essas normas estão sendo encaminhadas, e tudo assim, fruto de muito trabalho. Vocês vão ver mais para frente e vão entender que isso o Brasil é muito ruim nessa parte burocrática, né? Então tem uma burocracia muito grande para se seguir, mas que é necessário ter essas normas para que se siga um padrão correto na construção com o uso de materiais não convencionais. Eu acho interessante essa prática da construção com tijolos de adobe pelo seguinte, porque ele é bem fácil de você colocar outros materiais nele, de você adicionar outros materiais que aumentem a resistência dele e a durabilidade dele, que nem eu comecei uma pesquisa, não foi para frente, mas sobre adicionar fibras de bambu no tijolo de adobe. E eu já vi também de adicionar fibra de coco e várias outras fibras. Eu acho que é muito interessante que as pesquisas em torno do tijolo de adobe tenham um maior destaque, um maior interesse das pessoas, da população, né? Eu não sei se é bem interessante essa parte de adições também, porque você pode melhorar os materiais, adicionando materiais e até também resíduos de outros materiais. Por exemplo, tem um professor aqui que trabalha muito com essa parte de tijolos de BTC, e ele tem uma pesquisa somente voltada a utilizar. A gente aqui na Paraíba tem uma indústria muito grande calçadista. Então, é produzido muito resíduo de EVA. Você vê a borracha do solado, a gente tem aqui a fábrica da Havaianas. A gente tem a borracha de solado da Havaianas. E são montanhas e mais montanhas de resíduo de corte do solado, que eles não têm o que fazer com esse solado. Então, uma das coisas que é aplicado muito aqui é o EVA. O EVA triturado, eles podem ser aplicado em várias granulometrias e vai melhorar diversos tipos de propriedades. Por exemplo, desempenho térmico, desempenho acústico e por aí vai. Mas também pode ser aplicado fibras. Por exemplo, no meu painel, eu utilizo os cômodos inteiros de bambu como forma estrutural, mas na parte do concreto, ou seja, um painel reforçado, são cômodos na vertical, e eu coloco um microconcreto, que eu chamo um bioconcreto, como pode ser chamado também, que nesse concreto eu utilizo 50% do volume só fibra de bambu. Ou seja, eu vou reduzir bastante o peso, vou reduzir a utilização de cimento, que vocês sabem que o cimento é uma das coisas que polui mais, porque utiliza fornos em altíssima temperatura para ser produzido, e também vou agregar porque a fibra de bambu fornece uma resistência à tração muito superior a outros materiais. Só que para tudo isso existe um processo, né? Então, é trabalhoso, sim, trabalhoso você pegar o bambu, passar por várias máquinas, triturar, fazer um tratamento para utilizar, porque
O bambu tem um amido, se você colocar diretamente dentro junto com o cimento, ele faz com que o cimento não dê a pega, você tem que fazer um tratamento antes para poder. Então, tipo, é trabalhoso a nível de pesquisa, vamos dizer assim. Porque na pesquisa a gente não tem aquelas máquinas que a indústria tem e tal, tudo automatizado, uma coisa já entra e já sai, automatizado, a gente faz, vamos dizer, manualmente muita coisa. Isso dá muito trabalho, claro. Mas assim, a nível de pesquisa, para você desenvolver um produto, demora na frente, a empresa pegar e colocar isso automatizado, né? Mas é bem interessante essa utilização de fibras e adições nos materiais também, nos materiais não convencionais. Eu acho muito interessante, eu li bastante sobre, e eu também procurei saber. Então, deixa eu ver se a gente entendeu. Você vai adicionar, então, fibra de bambu no concreto. Isso. Seria um concreto, mas assim, é um concreto porque a gente diz o nome de bioconcreto e tal, mas não tem agregado graúdo. Porque os espaços que eu deixo entre um bambu e outro, entre um pomo e outro, são pequenos. Então, não posso utilizar, por exemplo, uma brita que ela não vai passar. Só vai fazer com que o meu painel fique mais pesado ainda. Então, eu prefiro utilizar muito mais bambu para preencher. As fibras são pequenas, eu consigo triturar ela bastante para que ela fique pequena. E eu consegui uma argamassa quase automoldante, assim. Quando eu coloco ela já vai infiltrando e já vai preenchendo todo o espaço da forma. Legal. Carol tá escutando a gente? Agora eu tô. Deixa eu te perguntar, então tá qual bom. que é o tipo de obra e os materiais mais utilizados, assim, em termos desse tipo de material, desse não convencional na construção civil, qual que usa mais? Hoje eu acredito, eu posso afirmar assim, não vou conhecer o Brasil inteiro, porque o Brasil é muito grande, ele pode gente trabalhar de todas as formas, mas eu acredito, pelo tanto contato que eu tenho com outras pessoas que trabalham com isso, a maioria das obras que são construídas hoje são construções, assim, vamos dizer, experimentais, ou são construções, vamos dizer, que possa agregar um valor artístico ao espaço. Não posso dizer que a gente tem um tipo de construção em massa, assim, não tem um conjunto habitacional muito grande construído só com blocos de BTC. Apesar de que na Paraíba aqui a gente tem uma certa exceção, porque como o meu orientador trabalha há muito tempo, e trabalhou há um tempo atrás com os italianos, tem um grupo italiano que patrocinou muita coisa aqui na década de 90. Então tem uma cidadezinha pequena aqui, próxima à capital, chamada Sapé, e nessa cidade tinha uma comunidade muito pobre, uma favela, uma comunidade muito pobre, que meu orientador adotou e levou um projeto para a comunidade, para os próprios moradores abraçarem isso, de forma que ele ia fornecer os materiais e o conhecimento, a tecnologia, e os próprios moradores iam construir suas próprias casas. Isso foi na década de 90. E hoje, 30 anos depois, praticamente, as casas ainda estão lá do mesmo jeito, sem fissuras, e foram todas construídas com BTC. Nossa, que legal. Foram construídas cerca de 20 e poucas casas, e as casas ainda estão lá. Acho que recentemente eu fui lá com ele, e ele até hoje, assim, o pessoal mais antigo, que lembra dele, que conhece ele, foi recebido aos abraços na comunidade, porque ele realmente mudou a vida daquelas pessoas naquela época. O projeto só não continuou por falta de verba. O que ele levou foi a tecnologia, ou seja, levou a máquina, a prensa para fazer os tijolos, e levou os materiais para construir as casas, e a comunidade abraçou e fez suas próprias casas. Então, ele ensinava a fazer o tijolo, os moradores faziam uma espécie de mutirões, ia fazendo cada casa, e ele fez 20 e poucas casas. Isso eu acho que é uma exceção. A gente não tem tantos exemplos assim no Brasil.
Porque todos os exemplos que eu vejo assim, é uma construção com bambu em tal instituto, ou geralmente, ou é uma construção particular, assim, uma pessoa que já gosta muito disso e fez, ou é um projeto de universidade e tal, que fez para demonstrar que a possibilidade daquele produto. Só que isso é a atualidade. Hoje eu visualizo que no futuro, aí, nos próximos 10 ou 20 anos, a gente vai ver esse cenário mudar e vai ver que vai poder ser utilizado para venda. Assim, como você pegar e fazer, por exemplo, quer trabalhar com bambu e eu vou fazer uma estrutura pré-moldada, ou seja, eu posso moldar tudo antes, fazer tipo espécie de módulos e chegar, o módulo tal, o módulo A, se conecta com o módulo B e você vai, vende a casa modular e a pessoa vai e monta. Ou, por exemplo, já existe também no Equador, acho que é no Equador, esqueci, vocês vão procurar, chamado Hogar de Cristo. É um projeto da Igreja Católica que eles conseguem fazer casas pré-moldadas para a população carente lá. E cada casa eles conseguem fazer por cerca de $1.000. E eles produzem, se eu não me engano, por dia, mais de 40 casas. Tudo de bambu pré-moldado. É bem interessante pesquisar sobre isso. Eles conseguem lá num sistema assim, eles trabalham há mais de 20 anos com isso, eles já têm toda a metodologia, todo o processo construtivo para construir, e eles conseguem construir muito rápido isso para a população que realmente está precisando de casa com urgência, né? Quem precisa de casa está na rua, precisa para agora, não precisa daqui para 10, 20 anos. Então, é bem interessante ver que em outros países já existe, porque no Brasil ainda não existe isso. Então a gente precisa adaptar essas tecnologias para também trazer um pouco disso para cá, para a nossa realidade. Então, a professora Gisele... Pode falar, Luiz. Não, pode terminar. Então, é que você comentou da Itália e tudo, e a professora Gisele disse que o seu doutorado é sanduíche na Itália. Sim, e aí ela... Pode falar. Inclusive, ela perguntou qual que é a diferença da Itália para o Brasil relacionado a esses materiais não convencionais. O quanto lá está mais evoluído. Infelizmente, quando ela veio aqui, eu estava num momento muito bom, estava com tudo aprovado, eu ia viajar para a Itália em abril. Só que, como todo mundo já sabe, veio a pandemia e acabou com tudo. Com a viagem. Principalmente na Itália, né? Mas a viagem não foi cancelada ainda. Não foi cancelada. Eu entrei em contato com o sistema, com a agência de fomento aqui estadual que estava fomentando a bolsa, a viagem, tudo. E eles falaram que está de pé ainda, mas está em stand-by esperando sair vacina, tudo. Mas assim, é uma vontade que eu tenho de ver realmente, assim, já tinha algum conhecimento lá, porque eu tive contato aqui. Esse meu professor, ele faz parte de outro projeto, fora aquele de Sapé que eu falei, chamado Casa dos Sonhos. É uma cidade aqui, também próxima aqui à capital, chamada Santa Rita. E essa Casa dos Sonhos é nada mais nada menos que uma espécie de creche comunitária, mas /ONG, que ensina, está localizada dentro de uma comunidade e é administrada por freiras, e essas freiras dão aula, assim, não só as freiras, mas tem professores lá que dão aula de música, dão aula de informática às crianças dessa comunidade. E a estrutura da comunidade inteira é feita de PTC, que foi também fornecida para a tecnologia, tudo. Meu orientador deu vários cursos lá em parceria com os italianos. Tem um tipo de PTC chamado bloco Mattoni com 2T. Esse bloco, ele é um pouco diferente do PTC convencional que a gente conhece, que é aquele furadinho, porque ele é um bloco ele é maior e ele não tem furo. Ele lembra mais de uma peça de Lego do que aquele convencional. Ele tem
Ele tem uma questão de macho e fêmea, ou seja, tem a parte de trás dele tem uma entrada e na parte da frente tem uma saída. Então, um bloco se encaixa diretamente no outro e ele pode ser construído até sem utilização de argamassa, só de encaixe um sobre o outro, praticamente. Que legal. E é bem interessante. É bem interessante esse bloco porque ele foi desenvolvido lá na Itália e foi trazido para cá por esse homem que era chamado Mattoni, da família Mattoni, e era conhecido, meu orientador é de família italiana também, apesar de ser brasileiro, mas a família dele era de italianos. Ele abraçou essa causa e trouxe para cá. Então, eu já sabia que a Itália tinha uma história com a parte de construção com terra, mas também eu descobri que eles têm, apesar de eles não terem o bambu nativo lá, eles não têm bambu nativo, na Europa não tem bambu nativo, diferente do Brasil, mas eles já têm plantações de bambu. Logo, eles também estão trabalhando, tem pesquisa, tudo, com o bambu. Nessa minha ida, nesse meu doutorado de sanduíche, eu iria para a Universidade de Bolonha. Bolonha é a universidade mais antiga do mundo, ainda hoje, e ela é a 6ª melhor universidade do mundo. Então, seria uma oportunidade incrível para você ver o que realmente é, tipo, outro nível de pesquisa, outro nível de laboratório que muito provavelmente eles têm lá e que eu iria aproveitar muito. Mas eu estou aguardando aí o que é que pode acontecer. Vamos ver se vai dar certo ou não. Mas eu ainda tenho contato com o pessoal de lá, com a orientadora de lá, já tinha orientadora, já estava para comprar passagem aérea para ir quando estourou a pandemia. Então não deu para. Mas também em 2018 eu tive a oportunidade de ir para a China. Eu passei 2 meses na China e vi lá, passei 2 meses só estudando bambu na China. E foi bem interessante ver o quanto eles, como uma cultura milenar que trabalha com bambu, tem disponível de materiais, de produtos, de tudo que você imaginar. Realmente tudo. Por exemplo, de tecido de bambu, a pasta de dente de bambu, eles têm lá. Então, piso, parte de construção, é incrível. Assim, tudo que você imaginar, eles têm. Carvão de bambu. Eu acho que a China está anos-luz à frente de qualquer país na pesquisa de bambu, né? Eles têm amendoim. Tipo, é um negócio que vai parecer a coisa mais estranha. Ele tem um amendoim coberto com a casquinha de carvão de bambu. Aí o cara vai comer carvão de bambu. Eu experimentei lá. E é muito gostoso. Você imaginar, o chinês já inventou. Eles falam que tem mais de 5 mil produtos de bambu. E de bambu, shampoo, tudo que você imaginar, ele já tem. É bem interessante ver o nível de industrialização que eles já chegaram, como você falou, acho que tem anos-luz da frente, a gente ainda está se arriscando na parte da construção aqui, de estruturas e tal, mas eles já estão no nível superior a gente. Verdade. Inclusive, eles têm uma norma, né? A regulamentação deles, do Peru também, eu acho que tem. A professora, inclusive, disse que tinha uma para o Brasil, com o Perazzo, eu acho. Essa edição, ela já saiu? Ainda não, eu acho que eu falei no começo, quando eu falei das normas de Adobe e de Taipa, a de bambu já passou por todos os processos, já está no texto final. No começo do ano tinha entrado em consulta pública, assim, quando se reúne a comissão, tipo, são, sei lá, 10 entre professores, artesãos, pessoas que trabalham com bambu, formam uma comissão para dizer, ó, as normas têm que ser assim, tal método. Então, eles definiram isso, essa norma é enviada para a ABNT coloca em consulta pública, ou seja, qualquer pessoa, qualquer estudante, ou qualquer pessoa que trabalha com bambu, professor, quem quer que seja do Brasil inteiro, tem acesso àquilo ali. Você pode entrar no site da ABNT e dar sua opinião. Então você vai dizer, eu não concordei com esse ponto aqui, por isso, isso e isso. Depois disso, a comissão se reúne novamente e vê se aquilo ali que você falou tinha relevância ou não, tinha sentido ou não, ou realmente contribui ou não da forma com que a comissão estava pensando.
Então já passou por todo esse processo, eles já chegaram no texto final, já foi enviado para a BNT e eles estão esperando só a divulgação do texto final. Já tem número e tudo e tal. Então logo vai ter uma construção. São 2 normas. Uma delas é a parte só de estruturas de bambu, a parte de cálculo, e a outra parte é a parte das propriedades físicas e mecânicas. Ou seja, todos os testes. Por exemplo, eu quero saber qual a resistência do bambu X. Então, eu tenho que fazer resistência à compressão paralela às fibras do bambu. Como é que eu faço? Ele vai lá determinar que tem que ser um pouco de prova das proporções de 1 por 1 e tal. A máquina tem que romper numa velocidade tal. Em todos aqueles parâmetros que vocês já devem conhecer, por exemplo, para o concreto, vai ter a mesma coisa para o bambu, para determinar as propriedades, seja resistência à compressão paralela às fibras, resistência à tração, cisalhamento, flexão, e por aí vai. Legal. Para a gente encerrar, então, hoje, a gente queria fazer uma pergunta. Tendo esse contexto geral, conhecendo um pouco mais sobre esses materiais sustentáveis, sobre essa construção limpa, essa construção verde, você acha que é mais viável nós trabalhar com esses materiais autossustentáveis ou com os materiais convencionais? Qual que é a sua visão nesse panorama? Com certeza é mais viável trabalhar com os materiais de construção, porque, como eu falei, é um negócio, vamos dizer assim, do futuro, né? Você viaja para fora e você vê que lá eles já estão utilizando, então, tipo, logo vai chegar aqui. Só é uma questão de tempo, ó. Mas eu acho que a pergunta hoje seria mais ideal, se é viável, a gente já sabe que é viável. Agora, se é economicamente viável, hoje ainda a gente tem essa barreira. Construir de forma sustentável no Brasil ainda hoje não é tão barato quanto alguns estudos dizem. Eu construir com blocos de PTC e vai ser tantos % mais barato minha obra. Não é, eu acho que não é bem assim. Se você tivesse disponibilidade de material em todo canto, tivesse tecnologia, tivesse quem executar a obra, porque tipo, você vai pegar um pedreiro convencional, ele não vai saber executar uma obra de construção com bambu como ele faz com concreto, né? Ou se você vai precisar de barro, de argila, né, para fazer os blocos de PTC, né, toda casa de material de construção que você vai chegar, que hoje você vai ter. Pelo menos aqui na minha região, João Pessoa, a gente não encontra mais. Eu já precisei para fazer uma oficina, no IFPB a gente procurou em alguns cantos e não achou o barro para fazer a oficina. Então, é um ponto que a gente tem que ver que ainda isso aumenta o custo da obra um pouco. Por exemplo, o bambu, para ser utilizado de forma viável, ou seja, que seja uma construção que vá ter uma durabilidade, ela precisa o bambu precisa passar por um tratamento. E esse tratamento são utilizados produtos que não são produzidos no Brasil. Por exemplo, os produtos mais comuns é o ácido bórico e o bórax, que são produtos que vêm da Argentina. Logo, está influenciado pela variação cambial do dólar e tal, e isso fica um produto muito caro. Aí você diga aí, um negócio que sai da Argentina, vai para São Paulo, mais caro. Imagina aí para a região da gente, que já é mais o interior, né? Vocês aí, no caso, do Centro-Oeste, no meu caso aqui para o Nordeste, é o interior do interior, né? Então, chega muito caro. Então, a minha dúvida é em relação ao custo mesmo. Você sabe qual que é o custo para fora do país? Para trabalhar com esses materiais não convencionais? Lá fora já é mais barato, como eu falei, naquele caso, por exemplo, da Colômbia. Lembra que eu falei, por exemplo, você chega numa casa de material de construção e você vai encontrar os materiais que você precisa. Então, isso facilita muito, porque você vai ter redução do custo de transporte, redução do custo, porque como tem disponibilidade de material pela lei de oferta e demanda, o material também vai ficar mais barato. É diferente de hoje, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente não tem nenhum produtor de bambu, por exemplo,
que forneça em grande quantidade. Então, tipo, quando eu quero fazer uma obra maior aqui, que eu não quero ir dentro da mata aqui e pegar o bambu, eu quero que o bambu já venha prontinho, tratado, do tamanho correto, eu tenho que comprar do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, porque aqui já tem. Imagina aí, porque você quer fazer um negócio que é sustentável, que você não vai estar utilizando, você vai estar, pelo outro lado, você vai ter que pagar um transporte que vem de São Paulo para o Nordeste, e vai estar usando aí combustíveis fósseis. Então, tipo, você tem que balancear isso também, né? Você não pode dizer que a sua obra é 100% sustentável, porque você vai ter um transporte. O ideal seria, cada região tem... Tipo, isso seria para o futuro, né? E é o que eu imagino. Eu mesmo, apesar de não ter nenhuma propriedade aqui no litoral, eu sou do interior, meu pai tem um sítiozinho lá no interior, mesmo que não seja uma região que tem um índice pluviométrico muito grande, eu já comecei a plantar bambu. Então, eu comecei a plantar bambu, que imagino que o bambu leva cerca de 8 anos, tá no tamanho correto. Daqui a 8 anos, eu vou ter bambu para minhas obras ou até para fornecer para outras pessoas. Então, isso seria o ideal. Se cada canto, assim, na Paraíba a gente tem um fornecedor, no Pernambuco tem outro, no Mato Grosso tem outro, no Mato Grosso do Sul tem outro, e assim vai. Cada canto tem, a gente reduz essa necessidade de ter transporte, porque o Brasil é muito grande, né? A gente tem que, da mesma forma do adobe. Tem gente que fornece argila aqui na Paraíba, tem gente que fornece em Pernambuco, tem gente que fornece no Ceará, tem gente que fornece na Bahia. Então, isso reduz os espaços e tem esse material em disponibilidade. Conforme tem disponível, a gente reduz o preço, porque está disponível, reduz o gasto energético, porque a gente não vai precisar de tanto movimentação, transporte de lá para cá, e também vai popularizar o material, porque quanto mais popular, ou seja, quanto mais está sendo usado, mais todo mundo acha, aquilo ali é um material seguro, porque meu vizinho aqui fez uma casa com adobe e a casa dele está muito mais fria, ou seja, durante a noite ela não está tão fria quanto um tijolo convencional, e durante o dia não está tão quente quanto uma casa convencional. Se um vizinho ver ali, então a minha casa, quando eu fazer, eu vou fazer daquele jeito. Então, isso aí é um boca a boca que vai evoluindo conforme tem o uso do material pela sociedade em geral. Então, eu acho bem interessante essa questão do bambu, pelo fato do conforto térmico, né? Sim, ainda mais aqui na nossa região, que o clima é bem, bem quente, então eu acho bem interessante. É muito interessante. Tem muitas propriedades. Aí a gente, se fosse falar das vantagens, eu tenho só de aulas aí de slide, eu tenho um bocado de aula só para falar das vantagens do bambu. Eu gostaria então de encerrar aqui, como a gente já agradeceu no começo, agradecer de novo pela sua participação, pela disponibilidade. Eu gostaria que você passasse uma mensagem para a gente agora no final, que incentivasse uma mensagem para as pessoas pararem um pouco para refletir, gostar e optarem pelo bambu. Realmente, assim, como a gente vinha falando desde o começo, é algo do futuro. Então, quando a gente vê lá fora sendo utilizado, é algo que a gente tem que pensar, que realmente esse negócio vai chegar aqui de uma hora ou outra. Seja você querendo ou não, seja por bem, que seria o ideal, ou por mal que possa chegar num ponto que a gente tenha que utilizar obrigatoriamente, né? Eu acredito que o cenário ideal seria a gente se conscientizar e utilizar os materiais de forma sustentável por bem. Mas seria muito bom que realmente existisse muito mais pesquisas, a gente não tivesse tanta barreira para utilizar o bambu, ou até que mais engenheiros se conscientizassem, porque a gente vê às vezes até os arquitetos, eu acho que tem uma mentalidade muito mais aberta do que os engenheiros. Muitos engenheiros ainda têm aquele ranço muito grande de só querer construir com concreto, com aço,
e não tem essa cabeça aberta que o mundo está mudando e que a gente não tem condição de continuar construindo da mesma forma que a gente construía há 50 anos atrás. O mundo muda, então a gente também tem que mudar. E o ideal seria mudar por bem. Se você pensar da forma sustentável, seria isso. Se você pensar da forma econômica, quem estiver se preparando agora, quem estiver entrando no mercado agora, quem estiver se preparando, lendo as normas, aprendendo como, por exemplo, como projetar uma estrutura de bambu, vai estar muito mais preparado para um mercado que vem daqui a 10 ou 20 anos. Então, eu acredito que se você pode pensar pelas duas formas. Pensar da forma ideológica, de pensar na sustentabilidade, e pensar da forma econômica, que você vai ver que no futuro vai mudar, vai ter que mudar. Então, eu queria deixar sempre essa mensagem para vocês aí, simples e clara, né? E vai mudar. Sem muito enfeitado demais, assim, simples e claro. Uma hora ou outra vai mudar e quem estiver preparado vai abraçar as melhores oportunidades. Então tá bom, muito obrigado pela sua participação, pela participação de todo mundo, e que a sua pesquisa possa avançar muito mais, que a gente possa ter um outro contato quando você voltar do doutorado, quem sabe em outra matéria, para a gente te entrevistar de novo. Obrigado, para você contar as experiências novas que você vai ter lá na Itália. Mas por agora, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado, Muito pessoal. obrigada. Obrigado pelo convite. Mando um abraço para a Gisele aí. Eu acho que ela deve estar assistindo. Foi muito bom conhecê-la e gerar mais contato. Quem sabe um dia eu vou até pessoalmente aí conhecer a pesquisa de vocês aí. Isso mesmo, e é bom que daí vem dar uma palestra pra gente. Vamos, vai o meu orientador, o professor, a gente vai aí conhecer um pouco, não conheço a região né? vai ser interessante. Vamos combinar. Obrigado, um abraço, até mais. Tchau. Muito obrigada, José.